Olá, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu resolvi gravar aqui mais um episódio, de revelações, confissões, durante este período em que eu estou gravando o curso Poder do Nove, o Poder do Nove. Eu estou fazendo uma doação assim inédita, assim, pela primeira vez, daquilo que eu tenho até o momento de conhecimento e conclusões de vários assuntos e a minha forma de ajudar, as pessoas a descobrirem aquilo que eu venho descobrindo já há bastante tempo, Estou nessa jornada e para mim tá só o início, É só o início mesmo. Mas eu resolvi porque esse curso, ele é baseado, eu fiz é, baseado na criação do Gênesis. Então, na primeira aula a gente estava falando sobre o Criador, o Eterno, e a gente falava ali de uma parte que há um espaço, entre a criação, depois que no início, fala assim, no início criou Deus os céus e a terra era tal, não sei o quê, e sem água e tal. Aí, tipo assim, nesse intervalo entre, a criação do céu e a terra e a criação do ser humano, da natureza, do reino animal, vegetal, no caso que poderíamos dizer o paraíso, nesse intervalo existiu alguma coisa, igual até diz que tem menção na Bíblia, que fala sobre uma batalha de anjos e tal, que aí surgiu o inferno e tal, que não sei o quê. Aí eu me lembrei de um livro que eu li, já, inclusive teve uma vez que eu estudei esse livro, o livro do Drunvalo Melchizedek, que é O Antigo Segredo da Flor da Vida. Esse foi até uma indicação do meu amigo Edu Edu Infinitando. Eita, no início eu tô observando as gravações e tudo, gente, muito tempo a gente não pratica nem mesmo locução, jornalismo, falar assim, só essas diversões aqui, que a gente não só diversão, é um prazer pra gente, da gente fazendo assim, durante esses tempos aí que a gente esteve, assim, um pouco afastado, mais assim, concentrado numa evolução espiritual e não só espiritual, na verdade é espiritual como alvo, porque a partir dela as outras, acontecem naturalmente. Então, neste período, inclusive como eu já disse que a gente está até escrevendo os 7 anos de prova de Jó, né? Que tá na verdade, as provas são aquele momento em que você dá ali mais da sua energia, se sacrifica e tal, para que você possa obter um conhecimento e depois esse conhecimento vai te fazer, vai te dar ali, vamos colocar assim no sentido racional, da sociedade, vai te dar ali uma estabilidade, para você viver a sua vida, para você trabalhando ali, construindo a sua vida. Então, esta estabilidade, na verdade, para mim, ela vem a partir da espiritualidade, a partir do momento que a gente consegue equilibrar, a nossa vida espiritual, conectar, ter noção deste mundo mais sensível. Então a gente começa a trabalhar antes de chegar em nós, ou seja, por dentro de nós, de dentro para fora, Então, esses conhecimentos é muito interessante. Aí eu lendo, eu me lembrando, gravando e tal, falando, me lembrando dessa parte, lembrei desse livro do Drunvalo Melchizedek, que fala, de uma parte muito interessante, é uma revelação assim que eu fiquei assustado, mas fiz conexões e conexões que me ligou assim rapidamente, na hora ali,
quando eu fiquei muito impressionado. Esse livro é um livro que não é qualquer pessoa que possa ler. Ele tem 2 volumes, é muito difícil de encontrar esse livro. E ele fala, né, de uma parte, ele fala, sempre relata em relação a Lúcifer, a esse espaço, né, que a gente considera, igual eu falei nesta aula, na primeira aula desse curso que a gente está gravando, né, durante esses dias, e esta parte, né, daquela expulsão de Lúcifer do céu, que foi lançada nas trevas e tal. Ali há não um aprofundamento grande em relação a tudo que acontece durante a história, mas quando ele faz menção desta parte, né, que é muito chamativa, eu nem me lembro se é no segundo, acho que já é no segundo volume, que ele faz essa afirmação que assim, uma pergunta e depois ele dá a resposta, né, por tudo aquilo que a gente absorveu ali durante o conhecimento, durante a leitura do livro. Aí ele pergunta assim, até aquele momento, aí ele pergunta assim, e você acha que, pode estar se perguntando, então nós somos aqueles que acompanhamos Lúcifer? Nós somos aqueles anjos que acompanhamos Lúcifer? Aí ele, com certeza, somos nós, né? Então, tipo assim, a associação que eu fiz foi muito forte, porque com certeza, assim, através do conteúdo que mostrado ali pra gente, você chega a essa conclusão. E eu, pela vivência, né, na espiritualidade desde nascer, né, já automaticamente a gente tem ali da própria vida, ao observar, a ver as coisas, né, e analisar. Só que também não tem a ver, quer dizer, tem a ver, né, com o que eu quero falar aqui hoje, mas ainda não é o assunto principal. O assunto principal é sobre o Apocalipse. Foi o que me clareou também esses dias, né, logo após mesmo a gravação desta aula 1. Eu estava assim pensando e tal, analisando sobre o Apocalipse, e eu tenho comentado com algumas pessoas mais próximas da gente, né? A gente tem uma liberdade, pessoas que a gente tem uma liberdade de conversar, assim, eu tenho falado que o Apocalipse que os cristãos esperam, né? O Apocalipse que os cristãos aguardam, que está ali escrito na Bíblia e tal, este Apocalipse nós estamos vivendo ele já há muito tempo, e as pessoas não têm noção, porque eles, né, ficam ali, estão naquela mentalidade física, né, de que vai ter terremoto, fogo consumindo tudo, que vai ter anjo aparecendo no céu como ET, né? Tipo assim, aquelas ilustrações que ficaram fixadas na mente da pessoa. A pessoa acha aquilo, entendeu? Só que como a Bíblia, eu falo que a Bíblia é um livro muito importante, eu acho muito importante, porque a Bíblia ela é enigma. Então, não tem como você traduzir aquilo ali, né, assim, ao pé da letra. Aquilo ali são sinais que são, né, que estão que estão ali para quem conseguir decifrar, vai encontrando as verdades, vai encontrando a verdade, vai se conhecendo, vai conhecendo a Deus, ao planeta, os sentimentos do ser humano, não é verdade? Este é o intuito. Então, o que acontece? Eu estava, como eu tenho dito isso para as pessoas, né, de gente e eu tenho essa percepção já há algum tempo, mas assim não tinha me aprofundado em, né, e tal, mas esses dias me teve uma clareza e eu tive assim a grande visão, isso no meu ponto de vista, de que o auge do Apocalipse, aquele Apocalipse que a Bíblia
relata, né, de desgraça pelo mundo todo, o auge deste apocalipse foi exatamente ali no início do século XX, quando rolou as duas guerras mundiais, né? Ali, aquela parte ali, eu creio que foi o auge do apocalipse. Foi quando, né, muita coisa foi destruída. Tanta coisa foi destruída nesse intervalo, né, de poucos, ali uns 100 anos, vamos considerar assim, uns 100 anos de destruição do planeta, assim, em alto nível mesmo, ali no topo. E quem viveu aquela época, quem estava vivendo naquela época, eram pessoas que tinham, né, que têm sentimentos ligados aos sentimentos daquela época, são pessoas que têm uma previsão, assim, uma noção de que pode acontecer coisas piores, né? Assim, de tão forte foi o que aconteceu. A destruição foi tão grande. Não foi só a nível ali de tantos mortos, pessoas, bomba atômica e tal. Não só isso, não. Num sentido, eu digo, universal, de consciência planetária, num sentido geral. O estrago que aquilo ali fez. Então, realmente, quando a gente vai analisar ali o Apocalipse, que é uma previsão ali da época, aí, por exemplo, aí vamos associar agora a astrologia, né? Vamos associar a astrologia. Quando você pega ali a parte de onde foi declarada, que foi escrita, né? Que foi profetizada ali, que foi mais ou menos ali naquela época de Jesus Cristo, há uns 2000 anos atrás, né? E cada era na astrologia, cada era, um signo, por exemplo, são aproximadamente ali 2000 anos, que esta era que se encerrou agora nos anos 2000. O século XX foi a temporada de peixes, né? Pois nós vimos muito a fé. Peixe significa a fé, né? A fé, o evangelho, as pessoas se doando, acreditando, buscando espiritualidade, as pessoas vivendo da fé, enfim, exercitando a fé. Tanto é que as igrejas evangélicas, né, esses ensinamentos evangélicos, esotéricos e tal, ganhou na verdade, nem muito os esotéricos, mas os da fé mesmo, né? Mais a fé, assim, de fé. Ganharam destaques, né? Assim, tremendos neste tempo, foi a época. Agora nós passamos para a era de Aquário. Esta era agora é uma era diferente, já é uma era de união, de junção, de conhecimento, de abertura, né? Assim, de conhecimento da verdade, da conexão com o próximo, com a fonte, a conexão com tudo, era de Aquário. Então, quer dizer, você pega 1900 a 2000, nós vamos pegar ali 100 anos de que, ao olharmos a história, pegar a história da humanidade hoje, né, agora que no início do século 21 ainda, nós estamos em 2021, no início do século 21, se nós pegarmos a história, né, da humanidade nesses 2000 anos anteriores, nós vamos ver ali uma evolução até um determinado momento e depois aquela evolução ela passou a ser uma involução humana, né, de pessoas, de organizações, de sistemas, de controles das pessoas, a liberdade, né? E aquilo ali foi
causando muitas coisas, aí vieram muitas descobertas, e as descobertas sempre através de violências, de confrontos. Então, era uma época muito, assim, agitada. Então, quer dizer, nós pegamos este momento, estava terminando uma era. Aquilo ali era o apocalipse, o que estava acontecendo. Aí por isso que sempre a gente, igual quando a gente exercia, a gente fazia aqueles estudos e tal, você via, nossa, tantas coisas que tem. Aí eu vejo as pessoas sempre questionando, o que falta mais acontecer para cumprir todo o apocalipse? Eu não aguento mais, vem Jesus e não sei o que e tal, entendeu? Mas era o clamor planetário, né? A grande maioria, quando ainda continua esse clamor, a grande maioria da população humana perdida, dispersas, ela tem sede, buscam alguma coisa, só que não tem noção. As pessoas vão buscar as coisas, né? Vão buscar as suas realizações, não dentro de si, mas do lado de fora, né? Através de relacionamentos, através de comprar, de ter, de possuir matéria, as coisas materiais, através enfim, das coisas externas, né? Daquilo que tem que ser a consequência, que tem que ser produzido através de você primeiro, porque se vem de você bem resolvido, tranquilo, né? São coisas que vão estar também junto com você, que você vai estar se relacionando no sentido de crescimento, de conhecimento, né? Não como igual eu dizia, né, da era passada, que é confronto, né? Afrontas, essas coisas foram, e inclusive, na verdade, não é que são coisas erradas, foram necessárias, porque se não fossem muitos, só que existe a grande diferença do ser humano quando ele não sabe dosar a capacidade de usar as coisas, não é verdade? Por exemplo, quando esses confrontos necessários, muitas vezes, eles produziam confrontos desnecessários, ou muitos confrontos foram realizados, são realizados pelo ego, pelo próprio ego, pelo ego de um ser apenas. Ele coloca ali todo um exército, toda uma população, enfim, toda uma família, sei lá, o que tiver ali à sua volta, em sua responsabilidade, coloca tudo a perder, tudo no mesmo, né, na mesma situação. Então, eu ficava questionando né, pensando e tal, e analisando as coisas, via, não, realmente tem e tal, mas através de eu mesmo observar, né, por observar, vivendo mesmo durante na vida, eu vi, tanto como eu chamo assim, que eu consegui ter uma noção do auge, né, do apocalipse aí, assim, nessa época, porque também estou vendo um novo mundo surgindo, né, e eu vi as coisas diminuindo, as guerras sumindo, aqueles rumores de guerra, cada vez mais sendo controlado, né? Cada vez mais as pessoas buscando a paz, embora muitos ainda lutam contra isso, mas não vão vencer, né? De estarem estimulando confrontos, diferenças, incapacidades, anulidades, enfim, coisas que não merecem destaques, né? Que merecem nem existir. Existem porque nós criamos, a sociedade criou. Então, eles criam muitas coisas, a maioria das coisas vocês vão descobrir que elas foram criadas, né? Não com o intuito de aperfeiçoar e ajudar a sociedade. Até um determinado ponto, sim.
Mas depois, como estava controlado, começaram a achar que esta era a maneira de aprisionar as pessoas, né? De limitar ali conhecimentos e tal. Isso foi acontecido direto no século XX, no final do século XX. O nosso mentor Tesla, também mentor do meu querido professor Stefano, grande mestre da alquimia, este mentor, né, grande mestre também, embora nem reconhecido, está sendo reconhecido agora há pouco tempo, de sua época, do final de 1800, né, a virada do século XIX para XX, mas viveu a maioria, parte da sua vida no século XIX, que pessoas que eram, assim, completamente capazes, mas foram presas, aprisionadas, não porque eram pessoas que tinham chaves de libertar, de colocar a humanidade, a evolução da humanidade, e esses tais dos controles, né? Muitas vezes justificando pelo medo de perder o controle das pessoas, mas tá tudo no controle, não tem, na verdade, né? Tem uma passagem na Bíblia lá, não sei se é um provérbio, que fala que não tem, ninguém tem o poder de nada, e nós somos provas vivas disso, que a gente só tem o poder quando a gente reconhece que a gente não tem poder de nada, entrega os controles e observa para ver que a gente não tem controle de nada, e as coisas começam a acontecer. Aí nós observamos que nós podemos controlar também. E podemos pegar o controle, né? Pegamos o controle e podemos controlar. Mas primeiro nós temos que aprender. Saber que tem um controle, né? Porque se a gente acha que a gente controla e faz tudo e não tem noção nem de que é controle, de como que é e tal, não tem controle nenhum, né? Então, primeiro a gente exercita isso em nós, né? Vamos exercitando e vamos praticando. Então, para mim, o Apocalipse foi isso aí. Para mim, o Apocalipse, a gente ainda está vivendo o finalzinho dele ainda, mas aquela destruição todinha que existia, eu vejo isso através de muitos dos meus amigos, irmãos, né? Pelos seus pensamentos, pela sua fé, por tudo aquilo que eles eram e tal. A gente até entende a morte deles, de pessoas, às vezes algumas pessoas até jovens, né? Praticamente da nossa idade, ou pouco a mais do que a gente, e também outros senhores também, grandes mestres, que me permitiram, assim, às vezes até indiretamente, de estar ali estudando a mente dessas pessoas, né? Vendo, tipo assim, com uma maneira de observação, e conseguirmos, né? É muito interessante. Eu louvo a Deus, dou graças a todos, honro a todas essas pessoas, esses meus amigos, irmãos, que estiveram com a gente durante a nossa jornada, nos ensinaram muita coisa, a gente também ensinou o que tinha para poder ensinar, e esta é a minha visão do momento, né, de hoje. Então, o Apocalipse ali, eu creio que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, teve grandes outros momentos também ali, eu acho também ali aquela parte, acho que uma das partes mais marcantes, provavelmente pode ter sido ali o início mesmo do Apocalipse. Eu creio que foi mais ou menos ali na metade do século, quando rolou aquela perseguição, né, da Inquisição e tal. Naquelas épocas ali, eu creio que, porque ali foram muitas pessoas que estavam para beneficiar a humanidade e tal, e elas foram impedidas, né? Muitas oportunidades a humanidade foi, né, bloqueada ali o seu retorno, a casa, como diríamos, né? O seu conhecimento, entendimento
Por isso que na minha época mesmo sempre existia de gente falar de tão animal a gente ser, de não poder, né, não ter capacidade de utilizar além de 10% da capacidade mental, né, e cerebral que a gente tem para utilizar e não consegue utilizar. Mas isso tem mudado e muito. Eu fico feliz, né, de ver pessoas em busca e tal, e este é o caminho. Neste caminho, nós chegaremos a algum lugar que vai nos levar a outro, e muitos desses vão ser surpresas, mas não surpresa desagradável, aquela surpresa que você conecta com aquilo que você queria, aquilo que você desejava há algum tempo e tal, e fala, poxa, mas isso aqui eu não desejei desse jeito, não era assim, eu tinha desejado, mas como pode acontecer assim? Então, caminhada que vai permitir surpresas desta maneira. Porque, e quanto mais nos envolvemos, mais interessante fica. Eu quero agradecer vocês, né, que têm nos ajudado aí com a sua energia, com a sua força, e que a gente tenha, né, possa estar também retribuindo, ajudando. Eu creio que sim, que a gente também está doando de uma maneira muito agradável e com muito amor. Com um amor que chega a ser o amor incondicional. Um grande abraço e até o próximo vídeo deste episódio da série Confissões, Revelações e Sincronias do Leno Rodrigues. Hoje foi o Apocalipse na visão do Leno Rodrigues. Um grande abraço e um beijo a todos.